Salve família Tricolor, Turbina por aqui para mais um vídeo do São Paulo. Este é o boletim informativo para deixar você por dentro das notícias do Tricolor, informações desta quinta-feira. Informações de acordo com o SãoPauloFC.net. O elenco do São Paulo desembarcou em Guarulhos durante a madrugada e treinou no CT da Barra Funda. No fim desta manhã, às 11 horas da manhã, o São Paulo teve um treino. O próximo jogo contra o Goiás, às 9 horas da noite no sábado, o São Paulo acabou fazendo uma preparação específica para este jogo. Após o aquecimento, comandado pelos preparadores físicos, o grupo foi dividido para dois trabalhos específicos. Em um dos gramados, Dorival Júnior e o auxiliar Lucas Silvestre fizeram um trabalho específico de movimentação ofensiva e finalizações, enquanto o auxiliar Pedro Sotero, em outro campo, comandou uma atividade tática de linha de defesa. Na sequência, os atletas foram reunidos para um terceiro trabalho, que envolvia um trabalho tático e movimentações dentro do campo, e esse trabalho utilizando a maior parte do gramado. Nesse momento, os titulares que atuaram contra o Porto Cabelo fizeram um trabalho de regeneração dentro do CT, e os outros jogadores que atuaram menor parte do tempo, além dos atletas da categoria de base, foram ali para o campo e fizeram essa atividade de movimentação e organização tática. Na sequência aí, né, o atacante David, em transição após um trauma no joelho direito, fez toda a atividade com o grupo pela primeira vez, o jogador que está se recuperando, e o volante Mendes, que foi desfalque nos últimos dois jogos devido a dores no pé direito, também fez todo o treino junto com os companheiros. Já o volante Thales Costa, ainda, né, que teve um problema de sutura no menisco do joelho esquerdo, e o lateral esquerdo Wellington, que teve a cirurgia no tornozelo esquerdo, evoluíram nos trabalhos com a fisioterapia. Hoje a dupla fez uma atividade mais intensa no gramado, ali fazendo o movimento de velocidade, treinos específicos para velocidade linear. Jogadores que estão em fase de recuperação com o São Paulo. Já o Rodrigo Nestor fez uma corrida no campo e o Arboleda na parte interna fizeram ali os dois, né? Uma corrida no campo, depois deram sequência ao tratamento com a fisioterapia. Os dois jogadores que estiveram aí poupados no último jogo. O camisa 11 se recupera de uma fadiga muscular no reto femoral direito, enquanto o zagueiro tem uma fadiga muscular na região posterior da coxa esquerda. Então aí os problemas de lesão voltando a assombrar o São Paulo, alguns jogadores sendo poupados, outros jogadores em fase de transição e alguns ali ainda no começo da recuperação pós-cirurgia. Os demais atletas em recuperação seguem os seus estágios ali informados anteriormente, alguns jogadores que já até praticamente estão fora de cogitação somente no ano de 2024. Ferrarese e Galopo são os exemplos, né? O elenco São Paulino retorna ao CT da Barra Funda na manhã da sexta-feira para a preparação e finalização para o jogo contra o Goiás. Essas são as informações do boletim informativo, atualizando você sobre o departamento médico do São Paulo e o treino desta quinta-feira. O São Paulo que teve uma logística difícil para o jogo da Sul-Americana contra o Academia Porto Cabedelo, né? O São Paulo que teve um problema ali, não conseguiu fretar o voo, não conseguiu vir direto para São Paulo, teve que fazer, tanto na ida como na volta, uma escala no Panamá, acabou complicando a logística do São Paulo, e agora o São Paulo se prepara para o jogo contra o Goiás. Informações também a respeito do técnico Dorival. Dorival é o único treinador do São Paulo no século a ficar invicto nos 10 primeiros jogos. Dorival entrou para um seleto grupo de treinadores que conseguiram tal feito pelo São Paulo. Além do Dorival, Ramon Platero, né, em 1930, Rubens Salles em 31, Eugênio em 32 e Alfredo Ramos em 1972. Pepe em 1986 e Muricy Ramalho em 1996 também conseguiram alcançar a marca de 10 jogos invictos. Também ficaram aí os jogos invictos, né? E esses treinadores que foram importantes na história do São Paulo. O mais recente é o Muricy Ramalho. Os dados foram levantados pelo pesquisador Alexandre Gildebrecht, né? O Alexandre do Anotações Tricolores. Informações além
deste Dorival, né? O Dorival que ainda é o técnico aí mais requisitado no momento, né? O técnico aí que tá nas mídias sociais, todo mundo falando bem do Dorival, da organização que o Dorival acabou fazendo no São Paulo. Para se tornar um treinador com a maior sequência invicta, o Dorival tem que bater o recorde aí de 18 jogos, né? Que seria importante para o técnico Dorival e também para o São Paulo. Esse recorde é do Ramon Platero, que em 1930 ficou 18 jogos sem perder, com 3 vitórias e 5 empates. O Dorival, no momento aí, conta com 10 jogos invictos e agora tem uma sequência razoável também pela frente. Tem o Goiás no Morumbi, depois tem pela Copa do Brasil o Sport também no Morumbi e tem o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Então é uma sequência até que dá para você se manter invicto se a gente for olhar pelos 2 jogos, pelo menos jogando em casa no Morumbi. Informações também do São Paulo pelo basquete tricolor, né? O basquete tricolor chegou à final do NBB e agora vai começar a série contra o Franca. São 3 jogos aí na final, né? O primeiro jogo é Franca e São Paulo no sábado, dia 27 de maio, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Depois, o segundo confronto, São Paulo e Franca, na quarta-feira, no dia 31 de maio, às 8 horas da noite, o jogo no ginásio do Morumbi. E depois o terceiro confronto, São Paulo e Franca, também no ginásio do Morumbi, no sábado, dia 3 de junho, às 15 horas, às 3 horas da tarde. É pelo menos aí uma das melhores campanhas do São Paulo pelo NBB. E agora a final contra o Franca, o São Paulo tem boas condições para ser campeão do NBB. Informações do futebol feminino. O São Paulo sofreu um revés para o Santos pelo Campeonato Paulista por 2-1, uma derrota ali de virada, né? O São Paulo que até saiu na frente, o gol da Aline, depois acabou sofrendo a virada para o Santos, a derrota por 2-1. Informações também sobre o elenco do São Paulo, né? O elenco que voltou e parece que sanaram os problemas nos bastidores e nos vestiários do São Paulo, né? Agora você vê os jogadores conversando, comemorando os gols ali, todos os jogadores se unindo, e na época do Rogério isso não estava acontecendo. Eu acredito que com a saída do Rogério, alguns jogadores que já não estavam tão afim da permanência do Rogério acabaram mudando seus ânimos e o Dorival deve ter corrigido esse problema no vestiário. Agora você vê que os jogadores do São Paulo estão ali mais amistosos uns com os outros e essa unidade que traz o Dorival já é percebida por grande parte da mídia e dos jornalistas esportivos. Para a gente finalizar este boletim informativo, vou pegar aqui uma matéria do Globo Esporte, a matéria que fala do Felipe Alves, tá? Então, problemas internos com o Felipe Alves foi o que ocasionou o Felipe Alves ser afastado do São Paulo e já não fazer mais parte dos planos do técnico Dorival. E também tem informações que o Fortaleza não está aceitando o retorno do Felipe Alves para lá. Isso porque o São Paulo precisa pagar até o final do contrato ao Fortaleza, se caso quiser se desfazer do jogador. E o São Paulo tem atrasos também em relação aos pagamentos de empréstimo do Felipe Alves junto ao Fortaleza. São apurações do Globoesporte.com. Tá, então o goleiro Felipe Alves treina separado dos demais companheiros do São Paulo Futebol Clube há alguns dias e continuará assim enquanto não encontrar um novo clube para jogar. E o tricolor, que é dirigido pelo Dorival Júnior, não tem mais como o Felipe Alves jogar, não faz mais parte do elenco, né? Felipe Alves foi afastado pelo São Paulo, pelo treinador, na semana passada, e o Dorival aí falou, né, na entrevista coletiva que não contava mais com o jogador, que ele provavelmente estaria saindo do São Paulo. As notícias foram informadas que o Felipe Alves, né, informam aí as notícias que o Felipe Alves acabou atrasando o treino, foi treinar e foi embora, foi para jogo e depois acabou indo embora sem falar com ninguém. Então tem 3 atos que foram cruciais para essa decisão do São Paulo abrir mão do Felipe Alves. Na íntegra aqui. O primeiro deles foi o de Felipe Alves se recusar a participar do aquecimento com os demais goleiros em um jogo no Morumbi, após saber que seria cortado do banco de reservas.
Segundo, o atleta alegou que a esposa estava com um problema de saúde e, sabendo que não ia ser relacionado, deixou o estádio mais cedo. Outra atitude que irritou não só o Dorival, como alguns companheiros, foi a falta de entrega em um treino no CT da Barra Funda. Em uma atividade, Felipe Alves deixou de pular em bolas consideradas fáceis e causou desconforto. O goleiro, porém, diz ter recebido orientações para pegar leve naquele treino, pois Jandrei já estava lesionado e eles não podiam perdê-lo também, né? São as informações e a resposta aí do Felipe Alves. Por fim, a viagem à Fortaleza também teve atrito. Por pertencer ao Fortaleza, Felipe Alves não poderia jogar, mas mesmo assim, Dorival queria que ele viajasse para participar do treino no dia seguinte ao jogo no Ceará. O goleiro, porém, se recusou, alegando que imaginou que não iria viajar pela questão contratual e por isso marcou de acompanhar a esposa em uma cirurgia. Agora, se o jogador está com problema familiar, então o jogador tem que ser afastado, cuidar aí da esposa, né? Na minha opinião, e sanar isso de uma vez por todas, né? Agora, tá uma via aqui que não dá pra gente entender, né? Quem tá certo nessa história, né? É o Felipe Alves ou são as outras pessoas aí, né? Então a gente tem um problema aí, não tem como saber, mas infelizmente aí também os argumentos do Felipe Alves até que são consideráveis aí, né? Só que tem um problema também, o Dorival deve ter identificado isso e acabou afastando o goleiro, né? E aí não tem como a gente saber quem tá certo nessa história. Nesta viagem, Dorival Júnior relacionou o Leandro para o jogo como segundo goleiro e que teve que recorrer à base para achar um atleta, já que o Jandrei estava lesionado. Então a culpa também não é só do Dorival. O jogador não estava à disposição, ele teve que buscar na base o goleiro aí. As atitudes desagradaram o Dorival, que optou pelo afastamento do Felipe Alves. Como pertence ao Fortaleza, está emprestado ao São Paulo até o fim de dezembro. Felipe Alves poderia retornar ao Fortaleza, mas o clube cearense já avisou que não aceita a devolução e ainda expôs uma dívida são paulina quanto ao jogador. Desta maneira, Felipe Alves fará treinos em horários alternativos até encontrar um novo clube para atuar ou também tentar aguardar a situação para ver se muda alguma situação aí com o Dorival até o fim do seu contrato, né? É o que está falando a matéria aqui. Eu dei uma resumida porque é uma matéria bem extensa, mas aí está um problema de bastidor envolvendo Felipe Alves, Dorival Júnior e alguns jogadores que teriam aí ficado irritados com uma atuação no treino do Felipe Alves. Então a gente precisa saber quem está falando a verdade, mas infelizmente não tem como, né? Ali os bastidores do São Paulo são meio tenebrosos ali, muita obscuridade, né, nas informações. Mas tomara que esse problema não afete o campo, porque o São Paulo está indo bem, está ganhando jogos, está invicto com o Dorival. E é bom, né, o Dorival chegar e colocar as cartas na mesa e falar no papo reto com os jogadores, porque a gente está cansado de jogador acomodado. Isso aconteceu muito tempo no São Paulo e que deu pra gente entender aqui é que parece que com o Dorival isso não vai acontecer, né? Tomara que continue assim, né? Quem não tá jogando, meu amigo, se vira, precisa jogar. Quem tá querendo dar, né, seus pulinhos aí pra sair fora ou tá de corpo mole, né, manda embora logo de uma vez, assim também como foi o caso aí com o Felipe Alves, se é que o jogador realmente está errado na sua postura. Na minha opinião, o São Paulo vai bem, tá melhorando e é o que importa para nós torcedores. Eu fico por aqui, obrigado pela sua presença, deixa o seu like, deixa também as suas considerações aí em relação a esse assunto do Felipe Alves com o Dorival e com os demais jogadores. Quem é que tá certo nessa história? Não tem como a gente saber, mas a gente viu aqui os fatos aí dessa situação. Muito obrigado pela sua presença aqui neste boletim informativo, eu agradeço imensamente e volto na sexta-feira com o vídeo aqui de pré-jogo para falar de São Paulo e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Um forte abraço. Deu!